Fala pessoas, tudo bom? Dia 6/9, terça-feira, e vamos às notícias. Bolsonaro se irrita com o jornalista e dispara: seu marido vota em mim. O presidente não gostou de ser questionado por Amanda Klein sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo e por ele e seus familiares. O que aconteceu é que o Bolsonaro foi na sabatina da Jovem Pan, que foi totalmente diferente de todas as outras. Lá ele teve até a liberdade, falou: não, espera, deixa eu falar. Coisa que na Globo nunca aconteceria, nunca deixariam ele falar. Como a Jovem Pan foi parceira durante tanto tempo e o Bolsonaro deu tanta trela pra Jovem Pan, se sentiu no direito aí de ter um pouco mais de espaço, pode falar muito mais. Só que a situação não foi 100% porque tem a Amanda Klein, que é aí com certeza uma oposição lá que eles colocam para dar aquela quebrada, que a Jovem Pan sempre gostou de ter aí uma desordem, uma discordância para ter ibope, para ter uma briguinha. Sempre teve aí isso na Jovem Pan. E aí o Bolsonaro já está muito irritado com esse papo aí de questão de compra de imóveis, que desde 1990 pegaram a compra de todos os imóveis da família Bolsonaro e falaram que deixa eu entender que é alguma coisa muito errada, que é dinheiro em espécie, tá? O Roberto Mota esteve lá na sabatina e ele postou isso aqui no Twitter. Pagamento em moeda corrente. Moeda corrente é o dinheiro usado em um país. A moeda corrente adotada no Brasil é o real. Portanto, se o pagamento é feito em reais, ele é feito em moeda corrente, independente do meio de pagamento usado, cheque, TED, Pix, etc. Pagamento em espécie. O dinheiro em espécie significa notas e moedas. Portanto, se o pagamento é feito em espécie, ele é feito em notas e moedas. Isso aí já estava claro. Né? Só que a mídia ela fala moeda corrente como se fosse dinheiro vivo, em espécie, coisa que eles não teriam nem como saber como provar. Mas o importante é dar aquela noção de tipo corrupção total. Será que Bolsonaro, filho de dentista, já era uma família estruturada, depois virou político, os filhos viraram político muito cedo? Se vocês sabem o quanto o político ganha, os caras têm dinheiro mesmo, a gente sabe que os caras políticos têm uma vida muito boa no Brasil, então, mas só que eles pegam os imóveis de todos e nunca olha para o outro lado. Vamos perguntar quantos imóveis tem o Lula. Você não vai saber nem falar, porque às vezes você tem que pegar assim, através do nome de um pedalinho para saber se é dele ou não, sendo que não fica tão claro aí as compras, né? E aí isso está sendo usado para bater no Bolsonaro. O Bolsonaro teve aí uma certa agressividade contra a Amanda Klein, né? Que até, marido da Amanda Klein, jornalista da Jovem Pan, atacada por Bolsonaro, parabeniza a valentia da esposa contra o presidente. O que acontece é que o Bolsonaro falou: seu marido votará em mim, é bolsonarista, e eu quero como é que será a relação de vocês dois em casa. E ela já falou que não se mete na vida particular. Você percebe que o Bolsonaro ficou irritado com a situação, tá? Aí eu não vou dizer para mim se ele tá certo ou errado. No vídeo exclusivo a gente comenta sobre isso. Vamos falar o que aconteceu. E aconteceu justamente isso, né? O Bolsonaro ele ficou falando bastante. Você percebeu que ele estava, vamos dizer assim, cansado de toda essa perseguição, ainda mais com a mãe dele falecida recentemente, e os caras não perdoam nada, né? Simplesmente eles vão para cima de tudo, porque é uma guerra completa. Você precisa ter muita força. A sabatina foi aí, vocês percebem que ele teve muita liberdade, falou muito, justamente que a Jovem Pan, vamos dizer assim, deve muito ao Bolsonaro pelo todo o alcance, porque, né, que quantas vezes o Bolsonaro não os divulgou, né? Foi a única mídia aí que, por exemplo, teve a única que se permitiu aí ser um pouco mais isenta, né? Que tem algumas pessoas lá que são falsos direitistas para todos os lados, mas por enquanto, né, voltaram pro barco. Teve gente lá que bateu no Bolsonaro, bateu na direita o tempo inteiro e agora tá totalmente bolsonarista. Normal, a gente sabe como é política, e um político é um mundo sujo que eu não gosto de participar, mas a gente comenta aqui, tá? E o que acontece que o negócio ficou meio chato, né? Como você vê aqui, ó, eles pegam até as piores fotos do Bolsonaro. Ó, a foto que eles escolhem do Bolsonaro. Eles não têm a mínima vergonha. Você fica se perguntando: o que essa mídia tem na cabeça, né? Ao invés de fazer um negócio sério, eles não têm a mínima vontade de esconder o lado, tá? E vocês têm que ter noção disso. Então essas coisas do imóveis da família do Bolsonaro, você pegar um negócio durante 30 anos, aí envolver mãe, irmãos, cunhado, você envolve todo mundo, aí você vê aquele monte de imóveis, você fala: putz, o cara é um bandidão. Não, na verdade você vai pegar a família inteira, né? Uma família estruturada, compra imóveis, né? Vende, aí toda a transação acontece. Mas isso aí a isentosfera, a esquerda tá pouco se ferrando, né? O negócio é colocar a esquerda de volta no país através de todos os meios possíveis, né? E aí a guerra é realmente surreal e totalmente desigual, né? Infelizmente. Bolsonaro se diz contra a operação na casa de Moro. É uma agressão. No sábado, o TRE instaurou apuração após denúncias de que diversos materiais impressos da campanha violavam a legislação eleitoral. Sinceramente, se violou ou não, eu duvido que tenha violado, até porque tem o fundão, tem toda a estrutura pro Sérgio Moro, né? Eu não acredito que ele faria isso. Mas é PT, é uma guerra, então o PSDB, né? Ele teve um papel na derrubada da Dilma e eles não esquecem, tá? Por mais que existe aí uma guerra a teoria das tesouras, né? Sinceramente,
Nunca, no momento assim de desfecho da coisa, né, bem próximo das eleições, todo armamento é válido, né? Rosângela Moro recebe doação de empresário bolsonarista. Salim Matar, presidente da Localize e ex-secretário do governo Bolsonaro, foi o primeiro doador privado da campanha de Rosângela Moro. Porque, sinceramente, o que mais tem são direitistas mais ou menos, tá? Vocês ficariam impressionados quando tem deputado, né, federal da base, que se diz super bolsonarista, que fazia encontros secretos com empresários que eram contra o Bolsonaro. E ninguém fica sabendo, mas são informações que a gente vai pegando por aí, né? A agência desiste de palestra de Moro após pagar 300 mil. Seria fiasco. A empresa de Salvador perdeu interesse nas apresentações depois do ex-juiz deixar a disputa pela presidência da República e se lançar ao Senado pelo Paraná. Então você imagina, a pessoa, não, ele vai ser um nome muito grande aí pro presidente, para ser presidente. Aí no final ele vai tantos erros, tantos desacordos, né, e tantos tropeços que os caras falam, quer saber? A gente desiste, deixa a palestra pra lá, né? TSE aprova registro de candidatura de Bolsonaro à reeleição. Decisão foi tomada por unanimidade pela corte. O relator Alexandre de Moraes lembrou de processos, mas disse que não impedem a candidatura. Eu falei pra vocês, isso aqui ficaria demais. Imagina, do nada o TSE vai lá e corta aí a candidatura do presidente. A revolta do povo. Os caras não iam segurar. Eles sabem muito bem o que fazer. Na verdade, a estratégia já vem sendo traçada há muito tempo, né? No vídeo exclusivo a gente fala, né, por que Bolsonaro ganhou. Ele tinha como impedir? Talvez tinha como impedir. Mas tinha muita coisa para acontecer no mundo que fariam, vamos dizer assim, é melhor deixar o inimigo avançar para desconstruí-lo, né, do que impedir logo no começo e gerar uma revolta. Então tem toda uma estratégia da esquerda que a gente fica se perguntando se isso não foi tudo pré-pensado, né? E o Alexandre falou, ressalto que os inquéritos em que reconhecidamente o candidato responde ou as ações populares e ações civis públicas ajuizadas em seu desfavor não limitam a condição de concorrer à reeleição, devendo ser comprovada e isso não o foi. Decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, disse Moraes. Então o presidente está livre aí para concorrer para a reeleição, né? Mas aí tem muito mais tem outros problemas, né? Claro que eles não impediram o presidente de se candidatar aí para a reeleição, né? PGR reitera pedido para Moraes deixar inquérito contra Bolsonaro. Parecer ao STF pede que corte analise recurso sobre investigação que fala que ligou. Não posso nem comentar aqui porque o YouTube é complicado, mas a Arelindora falou assim, ó, Moraes, esquece isso aí e tal, porque ele leu uma revista, né? Não foi nem ele que falou o negócio. Moraes nega pedido da PGR para deixar inquérito contra Bolsonaro. O ministro também cobrou manifestação do órgão sobre o pedido de indiciamento do presidente por ligar. Não posso nem falar, como eu falei. Então o que eu falo pra vocês aqui no YouTube a gente não pode comentar tudo. A gente lê as notícias por metade, porque assim como aconteceu com o Bolsonaro, se você ler a notícia completa da mídia, na Big Tech, na plataforma, você é punido. Esse é um mundo absurdo, tá? Ainda tem gente que ainda acha que é brincadeira, o pessoal que assiste canal aí que fala de Luísa Sonza, né? Às vezes se mete em política e fala de Luísa Sonza, fala de Anitta, fala de superficialidade, acha que tem aí a moral para discutir sério política e das coisas sérias que estão acontecendo no mundo, né? Então aqui no Brasil, inclusive, ó, Moraes aperta o cerco contra Roberto Jefferson em nova decisão no STF. Após Roberto Jefferson conceder entrevista sem permissão, o ministro Alexandre de Moraes do STF determinou que o chefe do PTB se explique. Então você percebe que tem um ministro que ele aparece muito mais, né? São 11 e você vê um que aparece ao extremo, alguns outros parceiros aparecem bastante, mas olha só como aparece até mais do que o presidente do Brasil. Repara que o Brasil ele tem, né, os três poderes deveriam ser equilibrados, mas você percebe claramente que existe um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é extremamente preocupante para a democracia real, democracia brasileira. Porque enquanto tem um poder que pode tudo, você tem muitas possibilidades de ter uma revolução, né? Como é que a revolução comunista esquerdista consegue controlar um país e destruí-lo? Quando ele se infiltra em um poder, fortalece mais do que os outros, há um desequilíbrio, a estrutura quebra e você se ferra. Você mesmo que aí dá moral para youtuber que fica falando de Luísa Sonza e às vezes fala de política. Nossa, que coisa interessante, né? Palácio do Planalto classifica decisões do STF de provocação, né? Porque o Fachin, a questão do decreto das armas, que na sabatina o Bolsonaro falou que assim que eleito as coisas vão ser completamente consertadas, mas até lá, né, as coisas vão demorar um pouco. Bolsonaro vai ao TSE para barrar propaganda de Lula sobre compra de imóveis, tá? Será que vai funcionar?
Porque a gente falou aqui quantas coisas do TSE contra o Bolsonaro foram pra frente, né? Uma ou duas a favor do Bolsonaro, talvez. Na verdade, quando foi a favor do Bolsonaro, parece que voltaram atrás, tiveram, não, vamos rever isso aí, e por maioria derrubaram, né? São tantas coisas que a gente não lembra muito bem. Só sei que derrotas são muitas para a direita, né? Será que ele vai conseguir com isso aqui? Malafaia recua e diz que não vai mais atacar a STF no 7 de setembro. Ao lado de Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia irá mudar o script nesse 7 de setembro. Falei para o pessoal que ele estava afrontoso, né? O Malafaia estava indo para cima e agora deu uma recuada. Não sei porquê, mas acho que, como eu falo para vocês, o ideal, na minha opinião, é fazer como a esquerda fez, que ela sempre pareceu santa e foi fazendo a revolução na calada da noite e no silêncio. Se vocês ficarem gritando muito, a direita vai parecer louca e desesperada. O importante é fazer, mas fazer com cautela. Então, pode ser uma estratégia? Vamos ver. Bolsonaro convida empresários alvos da PF para os atos de 7 de setembro. O presidente classificou a operação como covardia e disse que 2 dos envolvidos têm contato com ele. Tá, então lembra daí dos inquéritos, né, que foi para cima aí dos empresários por conversar no grupo privado. E eu sempre tenho que lembrar vocês o quanto isso é totalmente absurdo. Então você tem um grupo aí com seus familiares e você quer conversar, né, sobre a política brasileira. E se for interpretado aí que você está sendo da linha, você pode, né? Por isso que eu digo, o mundo no futuro vai ser muito complicado. Porque às vezes até tudo que você faz hoje está nas redes sociais, né? Até o que você fala pode ser escutado pela Alexia. Então muitas coisas realmente são complicadas. Em missa, Bolsonaro pede que o povo não experimente dores do comunismo. O presidente e candidato à reeleição agradeceu pela segunda vida, em celebração que relembra atentado sofrido em 6 de setembro. Então é amanhã. Amanhã a gente vai ver aí qual é a movimentação. E o comunismo é dito pela esquerda como inexistente, né? E às vezes eu tenho até crítica contra a direita que fala que Putin não é comunista, que o comunismo não tem na Rússia. Então eu pergunto, Maduro, Chile agora, Argentina, esse pessoal, você não responde aos eurasianos, como sempre foi. Quem é o comunista da vez que eles respondem? Quem que manda no comunismo do mundo? A gente vai falar mais sobre isso em vídeo exclusivo. Padre Júlio defende Lula. Ele não fecha igrejas, ele abre corações. Que bonito, né? Por isso que eu falo, né? Até mesmo nas igrejas tem gente aí que, como eu falo, Padre Pio XII, não dá para ser comunista e cristão ao mesmo tempo. Mas aqui no Brasil, em muitos lugares tem. Governo multa Apple e a proíbe de vender celulares sem carregador. Aí me pergunta aqui se isso vale a pena, né? O governo se intrometer. Tudo bem que é uma decisão ridícula da Apple, né? Eu tive um celular, só um iPhone, que eu comprei usado em 2010, né? Comprei aquele 4 lá, mas depois da morte do Steve Jobs, parece que tudo desandou para mim. Não tenho a mesmo apreço aí pelas coisas da Apple, nunca mais tive nenhum iPhone ou coisa do tipo. Eu acho que a empresa tem que ter a liberdade, né, de vender o produto como ela quer, e o tolo que quiser que compre sem aí carregador, às vezes vale a pena para a pessoa, né? Para mim nunca valeu a pena os preços da Apple aqui no Brasil. A gente pode definir essas eleições no primeiro turno, diz Lula em reunião de seu conselho político. O líder das pesquisas, candidato do PT, citou o que classifica como ataques de candidatos que fazem oposição a ele e ao Bolsonaro. Eles têm medo que eu ganhe em primeiro turno, né? Ele tá falando do pessoal que critica ele aí da esquerda, mas sinceramente, será que ganha mesmo? Aí ele falou que não, se o povo acha que quem tem 35 pode ter 40, porque eu que tenho 45 não pode ter 50 e ganhar no primeiro turno. É confiança demais, né? O pessoal tá muito confiante. Me preocupa? Depende, né? Depende, porque eu acho que existe muita coisa, muita movimentação extrema da esquerda, tá? Só faltou barrar a candidatura do Bolsonaro, como não teve, então percebe que não tá fácil. Se tivesse fácil, eles não falariam nada, ficariam tranquilos, né? Agora, pesquisas com números bizarros, candidatos aí todo pomposos falando que venceram em primeiro turno, isso aí tudo pra mim não diz nada além de certo desespero, tá? Empresário sofre sequestro, faz pix de 10 mil e é assassinado. Fábio Miori era dono de uma empresa de máquinas de embalagens. Polícia investiga se ele caiu em golpe de falso encontro por aplicativo de relacionamentos, né? Isso é uma coisa que eu já vi acontecendo bastante, pessoal, aí, pelo visto. Os bandidos pegam, né? Põe uma garota aí pra conversar com a pessoa e quando o cara chega lá, ele é sequestrado, aí roubam por pix e nesse caso foi até assassinado. Esse é o Brasil. A impunidade faz as coisas serem absurdas aqui. O conselheiro de Biden acredita que Deus nos deu 2 braços, um para a picada da gripe e outro para a picada da nova doença. Olha só como os caras são. Por isso que eu falei, lá no Leo Talk fiz um vídeo super tranquilinho sobre The Office, né? Falei lá e dentro daquele seriado, em 2010, já se falava de imunização há muito tempo. Por isso eu falo, as coisas não são novas. Tem as coisas que vêm acontecendo há muito tempo.
E as pessoas, ó, faz tempo que não estão se ligando. Fault de saída afirma que picadas atualizadas anualmente são provavelmente necessárias para a população. E por que o Fault vai embora, né? Tanto tempo, desde os anos 80 e agora ele vai se afastar. Ele que é o querido, protegidíssimo. Canais, programas de comédia americanos super populares fazendo aí, tratando ele como se fosse um deus. E agora ele vai sair. O que acontece? É tudo muito misterioso, né? Lituânia planeja derrubar seus últimos monumentos soviéticos. Então, com a Rússia aí avançando para cima, cortando o gás da Europa e toda essa guerra contra a Ucrânia, o pessoal aqui ainda tinha algumas estátuas do Lenin, pelo visto vão derrubar todas. Aqui no Brasil falam que o comunismo não existe, tem gente que fala que o Putin não é comunista, mas você vê que o mundo aí está se preparando para enfrentar os comunistas que estão com uma força aí, e muita gente acha que a liberdade do mundo vem com eles. Eu, sinceramente, estou completamente outsider, alheio a essa guerra toda, tendo que os dois lados para mim não prestam. É a infelicidade que temos aqui, né? O Brasil tem como ser aí independente dessa guerra, livre dessa guerra. Espero eu, né? Tudo depende do povo também. Vamos defender a democracia no mundo, diz a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. E ela, com certeza, é mais um tentáculo do KS. Vou falar só KS, quem sabe, sabe, né? O pior ainda está por vir, diz gigante do gás da Alemanha após corte dos fluxos da Rússia. Na última sexta-feira, a gigante estatal de energia russa Gazprom interrompeu indefinidamente o fluxo de gás para a Europa. Já falei para vocês, a Alemanha está ferrada. Quero só ver o que vai acontecer. O uso do nome de Olavo na campanha gera atrito entre discípulos, né? A iniciativa foi criticada por Silvio Grimaldo, ex-assessor pessoal do filósofo e editor do jornal eletrônico Brasil Sem Medo, fundado por olavistas, né? Que estavam aí usando a foto do Olavo, próximo a do presidente, do Mourão, de pessoas da direita. E aí o pessoal não gostou, né? Justamente porque o pessoal, tanto o Olavo, ele tinha planos bem diferentes para o Brasil, do que o Bolsonaro gostaria, bem diferente, né? Pouquíssima gente sabe o que o Olavo gostaria, né? Nunca vi nenhum canal falar exatamente o que o Olavo gostaria. Tá? Ele deixava apenas, vamos dizer assim, no True Outspeak, na sua história, algumas dicas do que ele gostaria. Não é à toa que ele falou que derrubaria o governo e tal, por mais que neguem, né? Ele tinha aí os seus planos e era bem diferente dos planos do Bolsonaro, tá? Por isso que houve tanto atrito aí, lives com o Weintraub e tal. Pouca gente sabe, né? Mas o pessoal quando fala que acha ruim. Então, daqui uns anos, quem sabe, a gente conversa sério sobre tudo que o Olavo planejava para o Brasil e por que ele discordava tanto do Bolsonaro aí nos últimos tempos. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Lembrando que temos aí o Pix pro canal, que não é monetizado, é o único canal que cancela a monetização propositalmente. O pessoal assistir mais tranquilo, para ter maior liberdade, para eu não ficar tão vigiado aqui. E também, claro, porque quando eu coloco, raramente o YouTube permite que eu monetize com assuntos tão polêmicos. Temos Padrim, Patreon e membros para os vídeos exclusivos, que ainda deu uma atrasada, talvez essa semana eu espere mais um pouco, como falei, depois do dia 7. E também tem o botão valeu, caso você queira. E lembrando, importantíssimo, o link da Amazon é uma das formas mais fáceis de você ajudar o canal. Clica no link da Amazon, compra qualquer coisa que ajuda o canal e você ainda compra algo para você. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.